Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras. Olha, a gente vai hoje falar desse texto que a gente o ano passado falou demais, pregou, ministrou. A gente está no ano de Mordecai. Mas tem muitas coisas que a gente já aprendeu no ano passado, que foi o ano de Esdras, e que tem coisas que ainda nós estamos aprendendo e entendendo espiritualmente, de palavras proféticas que já foram liberadas sobre nós. E Deus continua falando com a gente, porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser atemporal. Em todo tempo, a palavra vai trazer para você algo que vai liberar, abençoar, trazer entendimento para você. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que era o profeta, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique, fala comigo, a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está onde? Em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens deste lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Você pode ler comigo o versículo 5, vamos colocar aqui na tela. Leia em voz alta junto comigo. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo o quê? Espírito de Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor. Aonde? Em Jerusalém. Fecha os teus olhos, curva a cabeça. E hoje nós vamos romper com os anos de cativeiro. Nesse jejum onde nós vamos romper todas as resistências espirituais. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada vida que está aqui. Quem nos acompanha, assistindo, ouvindo. Que esta palavra entre, Senhor. E faça aquilo no qual ela foi designada. Aceita, Senhor, o nosso jejum, e que hoje seja rompido todas as cadeias, e os anos que vivemos debaixo de cativeiro, seja rompido e quebrado hoje, em nome de Jesus. Toma minha vida nas tuas mãos, e toda a honra, todo louvor, toda a glória, nós entregamos ao Senhor. Recebe a nossa vida, e obrigada por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Como eu disse, queridos, nós tivemos no ano passado, 2023, um ano inteiro falando sobre a glória da segunda casa, onde o povo, depois de 70 anos que ficaram no exílio, porque eles se desviaram, eles se distanciaram de Deus, e não foi assim por um tempo, não. Foi por muito tempo aonde os profetas vinham, pregavam e falavam sobre arrependimento, e o povo continua com o coração endurecido. Até que Deus falou: olha, vocês vão ser levados para uma terra de cativeiro. Porque muitos estavam ali, eram fiéis, muitos continuavam vivendo uma vida diante de Deus, só que a maioria do povo de Israel estava distante de Deus, o coração deles tinha se endurecido. Eles estavam distantes de Deus. É como nós estamos vivendo hoje, pessoas que um dia ouviram a palavra, que um dia foram alcançados, que um dia tiveram experiências e viveram tantas coisas maravilhosas. Hoje você olha para essas pessoas e a gente vê essas pessoas tão distantes de Deus.
vivendo a sua vida como se ela não tivesse uma vida espiritual, como se tudo o que ela faz não tivesse consequências. E chega um dia, como a palavra fala, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Quantas vezes nós mesmos passamos por momentos na nossa vida, onde a gente tem momentos que a gente está mais próximo, a gente está mais avivado, a gente está mais cheio do Espírito, mas tem momentos, parece que vem um abatimento, uma tristeza, e a palavra fala: você que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Às vezes uma pessoa, você olha e fala: nossa, aquela pessoa era tão usada por Deus, ela tinha um ministério tão maravilhoso, ela era uma pessoa ativa, e hoje você olha para essa pessoa e você não vê mais nada de vida espiritual. Por quê? Porque um dia o coração endureceu, ou foi machucado por alguém, ou de repente foi se acostumando a viver uma vida espiritual sem, como o pastor Luiz Cláudio orou aqui, sem santificação. A gente começa a fazer concessões, a gente começa a abrir precedentes, e que isso vão nos distanciando de uma vida espiritual. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Todos nós que estamos aqui, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, todos nós estamos sujeitos a todo tipo de ataque, de roubo, de engano. Só que a palavra de Deus fala: guarda o teu coração, guarda os teus olhos. A palavra fala: guarda os teus pés quando você entrar na casa de Deus, porque às vezes dentro da casa de Deus já está acontecendo um roubo na sua vida. Quantas pessoas são machucadas pela religiosidade, são machucadas por pessoas dentro da igreja. E vocês sabem de uma das matérias que eu estou estudando na psicanálise, é traumas religiosos. De pessoas que um dia ficaram tão traumatizadas por causa da religiosidade, que essas pessoas se distanciaram de Deus, ou têm marcas profundas. Porque a rejeição, ela pode acontecer na nossa primeira infância, lá desde o ventre da nossa mãe, mas a rejeição também pode acontecer no aspecto espiritual, onde pessoas se sentem rejeitadas e abandonadas pela própria igreja, por autoridades espirituais. Palavras e sentenças que não saem apenas de pessoas endemoniadas, mas que saem às vezes da boca de uma pessoa que se diz de Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso vai cauterizando o nosso coração e motivos para a gente não estar na presença de Deus. E abrir mão do nosso chamado ministério, queridos, não precisa muito. Só que eu e você precisamos o quê? Perseverar. Precisamos deixar que a palavra do Senhor limpe o nosso coração. Por isso que evangelho é perdão e amor, amor e perdão. Se eu não exercer isso na minha vida, eu não estou vivendo o evangelho de verdade, eu estou sendo uma pessoa religiosa, me enganando, pensando que eu estou bem quando eu não estou. E às vezes as pessoas vão levando a vida achando que um dia não vai ter consequências, mas chega uma hora. Eu gosto muito, uma vez eu estava ouvindo uma ministração da Bispa Sônia, há muitos anos atrás, e ela trouxe uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Ela falou: tem pessoas assim que vão vendo uma vida espiritual, é como quando cortam a luz, ou vamos dizer, cortam a água da sua casa. Você não pagou a conta, aí vão lá e cortam, ou por qualquer outro motivo. Aí, o que acontece? Você tem uma caixa d'água. E aí, quando você abre a torneira, a água continua caindo. A água foi cortada. E você tinha o quê? Um estoque ali. Você tinha um lugar aonde tem um conservatório ali, né? Você tem ainda aquela água. A mesma coisa que acontece com a vida espiritual de uma pessoa. Ela para de orar. Ela para de viver uma vida com Deus. Ela para o seu chamado, o seu ministério. Ela para de viver uma vida de santidade. Só que ela abre a torneira e está lá, caindo água. Eu estou sendo abençoado. Deus está me prosperando. Ou,
nada de ruim aconteceu comigo. Tá tudo certo, né? Tá tudo no controle. Só que eu estou usando o reservatório. Eu estou usando o que estava lá na caixa que está enchida. Só que vai chegar uma hora que vai acabar a água. Aí você vai abrir um dia a torneira, não tem mais bênção. Você vai abrir a torneira, não tem mais milagre. Você vai abrir a torneira, não tem mais a presença de Deus. Você vai abrir a torneira, você não tem mais força. Você não tem mais alegria. Você não tem mais paz. E você fala, o que aconteceu? Ontem eu abri a torneira e tinha. Hoje eu abri e não tem mais. É porque a gente usa um reservatório. E a gente acha que a nossa vida espiritual está bem. E ela não está. Por isso, quem pensa estar de pé, cuide-se para você não cair. Não pense que as atitudes, elas não vão ter consequência. A palavra fala que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito é vida. Volta, se arrepende. Olha e comece da onde você parou. Porque tem ainda uma carreira para ser cumprida. Tem ainda uma obra para ser realizada na sua vida. Não foi assim que Deus fez com Elias? Elias foi para a caverna porque ele aceitou a sentença de Jezabel e achou que a morte seria o melhor para ele. Então, antes que ela me mate, eu quero morrer. Deus me mata primeiro. Só que não estava no plano de Deus Elias morrer. E ele foi assuntado ao céu naquela carruagem de fogo. E o inimigo muitas vezes quer plantar mentiras dentro de você, que estão desassociadas da verdade de Deus. E aquele povo, por ter desobedecido, endurecido o coração, vivendo uma vida superficial, eles foram para o cativeiro. Muitos estavam ali, eram, como eu disse, sinceros. Quem aqui já passou uma guerra, uma luta na família porque um errou? Levanta a mão. É isso. Quem lembra quando o povo, no deserto ainda, saindo da terra prometida, entraram no deserto, venceram a primeira cidade que foi Jericó, né? Depois eles foram para a segunda cidade para conquistar. A segunda cidade se chamava Ai. Até o nome, né? Ai. Só que eles já tinham conquistado a cidade mais difícil, complicada, que ninguém nunca tinha penetrado, porque quem passasse por por Jericó, poderia ir para as outras cidades. Então havia ali uma barreira, porque era uma cidade de fronteira, então eles precisavam ter, e tinha muralhas intransponíveis. E Deus falou assim, olha, eu vou entregar essa cidade para vocês. Só que quando vocês entrarem na cidade, vocês vão tomar o ouro, a prata, tudo que tiver de coisa preciosa. Mas vocês não vão tomar para vocês. Aquela era a primícia da terra. Era a primícia que precisava ser consagrada a Deus. Todos sabiam. Aí Acã, que fazia parte de uma tribo, escondido, pegou lá uma capa babilônica, pegou objetos e debaixo da tenda dele ele cavou um buraco e escondeu. Ninguém viu, nem a família. Aí eles vão para a segunda batalha, que era a cidade de Ai. Quando eles chegam lá, como Josué, que era o general e agora era o líder, né? Continuava sendo o líder do exército, falou, olha, não vou mandar muitos homens, porque a cidade é pequena. Não tem necessidade de ir muita gente para lá. Ele mandou alguns homens para a cidade de Ai, que com certeza eles iam vencer, porque havia o quê? Uma promessa, havia uma palavra. E eles foram, só que eles não sabiam que havia contaminação no arraial de Israel. Por quê? Porque aquilo que pertencia ao Senhor estava enterrado. E eles vão lá, e eles perdem aquela batalha, tem que sair fugido, quase, né? Se perde lá, eles voltam
E Josué fica indignado com a situação e fala: Deus, o que vai ser de nós agora? Nós vencemos Jericó e agora nós fomos envergonhados diante desses pequenos homens. O que está acontecendo? E Deus falou: Josué, tem coisas contaminadas. Tem contaminação no meio do meu povo. E aí, Josué vai, eles buscam uma direção, eles tiram a sorte lá, que era a forma como eles usavam na época. Caiu na tribo, e aí caiu na família de Acã. O que tinha acontecido por causa de um homem de 12 tribos, um homem, numa família de uma tribo, fez todos perderem. E às vezes, queridos, nós às vezes enfrentamos guerras na nossa vida, porque existem coisas que precisam ser desenterradas da nossa casa. Existem maldições, existem palavras, não porque Deus amaldiçoou, porque o homem desobedeceu uma ordem de Deus. Porque a gente começa a ferir leis que a palavra fala que o salário do pecado é morte. E aconteceu com Acã e toda a sua família. Eles foram apedrejados. E depois disso, foi tirado aquilo que estava contaminado, enterrado. E aí eles venceram Ai e venceram todas as cidades. Foram 33 cidades que o povo de Israel conquistou até conquistar toda a terra prometida. E até hoje tem guerra, né, queridos? Até hoje querem aquele espaço de terra que foi uma promessa que Deus deu ao seu povo. Então, o Senhor está nos trazendo hoje, nesse jejum, o quê? O entendimento que às vezes tem coisas que na nossa vida não vai para frente. Não prospera, não dá certo. A gente não consegue. Então eu preciso o quê? Investigar. Eu preciso buscar a Deus e ouvir a voz de Deus como Josué fez. Senhor, deu errado por quê? Era para dar certo? Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho fé, eu fui, eu lutei, eu busquei, mas deu errado. Então o que está acontecendo? E o povo, quando foi levado para a terra de cativeiro, foi um tempo que eles precisavam se examinar. Foi um tempo que eles precisavam entender que tudo teria uma consequência. E 70 anos, queridos, 70 anos é uma vida inteira. Eu não tenho ainda essa idade. Eu nem vivi esse tempo, e muitos aqui, a maioria não viveu ainda. E em nome de Jesus, como é que eu vou perder 70 anos da minha vida? E às vezes a gente está perdendo 1, 2, 5, 10, 20. E a gente continua turrão. E a gente continua fazendo as mesmas coisas. Enquanto a gente não tirar o que está contaminado, a gente não vai avançar. E como é que eu faço? Eu preciso ter verdadeiramente um coração arrependido. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso declarar: Senhor, eu errei, me perdoa. Muda a minha sorte e me faz avançar. E aquele povo ficou ali 70 anos e Deus move o coração de um rei ímpio e fala assim: olha, você vai liberar o meu povo e você vai construir uma casa para mim em Jerusalém, que fica em Judá. E aquele povo começou a sair do cativeiro da Babilônia. E eles retornaram para Jerusalém para começar a reconstruir a vida. Talvez o avô, o pai, morreu lá na Babilônia. Mas o filho, a terceira, a quarta geração, a palavra fala que quando eu recebo a bênção de Deus na minha vida, são 1000 gerações abençoadas. Amém? Se a maldição vem e ela entra em 3, 4 gerações, a bênção vem e começa a trazer a bênção para 1000 gerações. Então a sua atitude hoje pode mudar a sorte de toda a sua família.
Porque se um homem errou, pecou e levou todo o povo de Israel passar por uma derrota, foi por um homem, Jesus Cristo, que toda a conquista da terra foi conquistada, foi assegurada por Cristo Jesus. E você pode sim, através da tua fé, da tua entrega, do teu desejo de servir e agradar a Deus. A palavra fala que 1000 gerações serão abençoadas. Se o inimigo veio por um caminho, por 7 ele vai fugir, porque você é o justo, é o fiel da terra, no qual os olhos do Senhor estão postos. Amém? E o Senhor vai te prosperar, e o Senhor vai te abençoar. E aquilo que não estava dando certo na sua vida, começa a dar. Porque também foi colocado um coração sincero e contrito, Deus não vai desprezar. E hoje você, ao invés de ficar pensando por que essas coisas não estão dando certo na minha vida, você pensar: Senhor, o que pode dar certo na minha vida? E eu quero hoje ouvir a tua voz, e eu quero começar a fazer aquilo que vai me levar para a minha vitória, para a minha terra prometida, e conquistar tudo que o Senhor já liberou no mundo espiritual para que eu viva, e a minha família também. Se você concorda, dá um glória a Deus. Amém, aleluia. Você vai olhar para o autor e consumador da tua fé, aleluia. Romanos 8,15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos, clamamos, Abba Pai. Sabe o que quer dizer Abba Pai? Paizinho, Pai de amor. Sabe quando de forma carinhosa você chama o seu pai? Eu não sei se você teve ou tinha esse hábito, ou de alguém que você ama muito e que de uma forma respeitosa, você fala. Nós somos adotados, a palavra fala que pelo próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? O Senhor te adotou e Ele não te deu o espírito de escravidão. O que está te escravizando? O que está impedindo de você avançar? Porque quem não avança é escravo. Quem não avança, quem está debaixo de um domínio. E nós já fomos o quê? Curados pela palavra. Nós já fomos libertos pela palavra. Enviou a palavra e os curou e os livrou daquilo que podia matá-los. Então, pela palavra de Deus você é curado. E pela palavra de Deus você é livre. Você tem uma coisa maravilhosa que Jesus conquistou para todos nós. Foi essa liberdade. Então não aceite ficar debaixo de nenhum jugo. Amém? Nós já estamos concluindo aqui a palavra. Mais alguns minutinhos. O diabo tem colocado pessoas em cativeiro. Nós vemos, por exemplo, a mulher samaritana, que ela estava ali em João 4. A sua vida sentimental em cativeiro constantemente. Tem pessoas que estão cativas da enfermidade. Tem pessoas que estão cativas financeiramente. Tem pessoas que estão cativas espiritualmente, estão presas a domínios, a malignidades. Então Cristo veio o quê? Nos libertar desse cativeiro. O que está amarrando a sua vida, impedindo a sua vida de prosperar, de crescer, de progredir? Qual é a área que você se sente muitas vezes sobre o domínio? E às vezes, porque a gente coloca a nossa dependência em homens, em pessoas, em homens, em coisas. Mas quando você coloca a tua dependência no Senhor, você não depende de nada. Você pode estar enfrentando as maiores guerras da sua vida. Mas é nessas guerras que você vai ver o poder de Deus na sua vida. Porque o povo ainda no deserto, eles tinham o suprimento de Deus. Eles tinham o maná. A roupa não se desgastou, o pé não inchou. E tudo o que eles precisaram para caminhar aquele tempo, o Senhor supriu. Então o Senhor vai te suprir. Em nome de Jesus. Amém? E para nós concluirmos, nós precisamos hoje, em primeiro lugar, ter esse despertar
para não ficarmos moldados à escravidão. Em nome de Jesus, 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. O Senhor tirou o povo dele da escravidão, lá da Babilônia, depois de 70 anos. E eles se tornaram um povo livre. Levante a sua mão e fala: tudo aquilo que um dia me escravizou, ou tenta ainda me escravizar, eu sou livre em Cristo Jesus. E foi para essa liberdade que Cristo me libertou. E eu não vou aceitar nenhum jugo de escravidão na minha vida. E os anos que foram consumidos, fala, pelos gafanhotos, o Senhor vai me restituir, aleluia. Os anos que foram perdidos, os anos que você estava na ignorância, o tempo que você tomou atitudes erradas, mas que hoje o teu coração se arrepende, o Senhor vai te restituir em dobro tudo que foi tirado em nome de Jesus, amém? Saia da Babilônia e viva pela graça do Senhor, aleluia, porque você é livre. Aleluia, você é livre, você não deve mais nada a ninguém, porque Jesus Cristo te libertou de toda a escravidão, amém? Você se sente escravo de sentimentos, você se sente escravo de pessoas, você se sente escravo de situações na sua vida para ser feliz, para ser uma pessoa realizada. Querido, você não depende de ninguém, você depende só do Senhor. E é Ele que faz com que todas as coisas na sua vida sejam restauradas, curadas. E você está vivendo o tempo de Deus, e no tempo certo o Senhor vai te exaltar. Você está se humilhando agora, vai ter o tempo de Deus te exaltar em nome de Jesus, amém? Fala, eu tenho que despertar para não ficar moldado à escravidão, amém? Fala, em segundo lugar, eu tenho que ter na minha mente, eu tenho que ter a mente renovada pela verdade de Cristo. Romanos 12:2. Quem me conhece sabe que é o versículo que eu mais gosto. Não se conforme, não se molde segundo este século. Sabe quando você pega um molde, né? Qualquer molde aí. Aí você pega lá uma massinha, você pega alguma coisa, você marca lá, aquela coisa fica marcada por causa daquele molde. Deus está falando, olha, não deixe que o mundo molde você. Os teus valores, o teu comportamento, a sua maneira de pensar, as suas atitudes. Não deixe que o mundo te molde. Não se conforme com isso. E se abra para entender, para conhecer, para entrar na sua mente, como fala, né? Minha mãe fala, tem que entrar na cachola. Se não entrar aqui, não tem como. A gente vai ficar que nem burro velho, que empaca e fica lá e não sai. Então Deus está falando assim, abre a tua cabeça. Abre a tua mente. Abre o teu entendimento para que eu coloque em você um pensamento novo. Eu vou colocar a minha palavra dentro de você. Você vai ter a mente de Cristo. Você vai ter uma mente espiritual para compreender todas as coisas e por ninguém ser compreendido. Amém? Então tire esse formato que você se moldou. Eu sou assim mesmo, carrancudo. Eu sou mesmo assim, eu falo a verdade, doa quem doer. Eu sou assim mesmo, eu sou tímido, eu sou inseguro, eu acho que eu não tenho valor. Querido, quebre esse molde. Amém, igreja? Quebra. Quem te moldou desse jeito? A palavra do teu pai e da tua mãe? Quebra em nome de Jesus. Quem te moldou? Uma pessoa importante, uma pessoa inteligente, uma pessoa de influência, falou algo para você e você se moldou. Quebre isso. Amém? Desfaça esse formato que alguém, ou a sociedade, ou até o diabo soprou no teu ouvido e você vai hoje quebrar. Não se conforme, não
tenha esse molde como padrão de vida, existe um padrão espiritual. E quando eu abro o meu entendimento, Deus vai colocar os pensamentos de Deus que são mais altos. Deus vai colocar os sentimentos de Jesus, que são sentimentos superiores. E eu vou viver, conhecer, primeiro para depois viver, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Esse versículo mudou a minha vida. Esse versículo mudou a palavra toda. Mas quando eu entendi que eu estava moldada a um pensamento totalmente diferente do que a palavra me falava, é difícil porque você é doutrinado, você é ensinado e você é acostumado a pensar de uma forma. Quem faz isso na nossa vida? O Espírito Santo, se a gente deixar. Porque Ele não vai te violentar. Ele não vai fazer descer goela abaixo. Ele deseja que você primeiro tire a forma que você foi moldado. Assim como um vaso na mão do oleiro. Deus vai te moldar. E Ele vai fazer o formato desse vaso conforme Ele quer. Quantos de nós somos moldados por deformações? Somos moldados por palavras erradas? Somos moldados por acontecimentos na nossa vida? Por traumas, por violências, por abusos? Nós somos formatados, né? Por palavras de maldição, por comportamentos hereditários. Ai, meu bisavô era assim. Minha avó era assim, meu pai era assim. E aí fica aquela coisa, aquelas características familiares. Todo mundo da família é assim. Querido, você vai quebrar. Porque se isso não te faz bem, machuca as pessoas, te machuca. Esse não é o formato de Deus para você. E eu entendi que eu precisava mudar a minha maneira de pensar. E eu não sabia que eu pensava essas coisas, em primeiro lugar. Então comece a nomear os seus pensamentos. Quando eu estou sob estresse, que tipo de pensamentos eu tenho? Que me geram ansiedade. Que me geram preocupações. Você vai começar a nomear. E falar, toda vez que acontece isso aqui na minha vida, eu penso dessa maneira, eu tenho atitudes dessa maneira e eu colho isso aqui na minha vida. Isso aqui não está bom? Não. Não é o que Deus tem para a minha vida, então tá. Então começou lá o que eu pensei. Eu preciso na origem do mal. Satanás lança pensamentos. Satanás lança mentiras que a gente vai absorvendo e a gente vai deixando que esses pensamentos se tornem verdades. E ele vai fazer como? Usando boca de pessoas. É impressionante, eu tenho estudado casos. Toda a origem da nossa vida está ali. Até os nossos 7 anos de idade, quando a gente não tem nem memória do que a gente fazia até 7 anos. Às vezes a nossa memória, ela é até apagada, até por coisas ruins que vivemos e por uma questão de sobrevivência, é apagado de nós, para que a gente não fique sofrendo. Isso é muito estudado na neurociência, porque você vai jogar todas essas coisas no seu inconsciente, mas está lá. É uma parte de você. E ela vai, em algum momento da sua vida, trazer consequências que você nem imagina. Eu que passei pela rejeição, que passei pelo abandono, eu vivi isso na minha vida. Isso trouxe, já na minha adolescência, na minha fase adulta, consequências seríssimas. Então o que eu fiz? Eu me amoldei. Eu deixei que esse molde fosse estabelecido como a minha personalidade, como a minha forma de viver a vida. Só que Deus falou, não é isso. Eu não tenho pensamentos de mal, mas eu tenho pensamentos de paz para te dar
o fim que você deseja. Em terceiro lugar, eu tenho que resgatar a minha identidade de filho de Deus. Fala a pessoa que está do seu lado. Você precisa resgatar a sua identidade de filho, de filha de Deus. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Você entregou a sua vida, e quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. Mesmo que às vezes você não concorde, mesmo às vezes que você não queira fazer, mas a tua vida é guiada. Você tem a voz de Deus na sua vida, diz amém. Então todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma afirmativa, não é uma dúvida. Será que eu sou? Será que eu mereço? Ah, será? Não, você é. Você é filho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus governa a sua vida. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com quem? Com Jesus Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem anda em novidade de vida é próspero em tudo que realiza. Fica de pé.